Olá, seja bem-vindo à nossa quarta aula de História da Igreja. A gente está falando sobre a Reforma. Na aula passada a gente viu um pouco sobre a vida e a obra de Martim Lutero. E nessa aula de hoje eu quero falar com vocês sobre João Calvino, também é uma personalidade muito famosa. Mas antes de entrar na história dele em si, eu fiz questão de falar da vida de Lutero e da vida de Calvino, porque apesar dos dois serem bem famosos em termos de reforma protestante e o legado até hoje que tem para nós, eles são diferentes em sua teologia e em sua doutrina. Em muitas coisas são iguais, são reformadores iguais. Na próxima aula a gente vai ver os 5 solas da Reforma, que é uma síntese, assim, um resumo do que os reformadores criam e concordavam entre eles em relação principalmente contra a Igreja Romana. Esse é o assunto da próxima aula. Mas apesar de tudo que eles criam em comum, tem suas diferenças, tem suas nuances teológicas diferentes. Então, em Lutero, a gente tem toda a herança da teologia luterana, que é um pouco diferente da teologia calvinista, a teologia de Calvino. Então, o legado que a gente tem de Lutero, a Igreja Luterana e sua teologia, a gente também tem em Calvino. Então, estou dando essa introdução para vocês saberem que existem hoje nomenclaturas diferentes. Então, o termo reformado tem muito a ver com o termo calvinista. Então, a gente tem uma certa diferença de teologia luterana e teologia calvinista ou teologia reformada, que dentro da teologia reformada a gente também tem muitas nuances diferentes. Então, é bom a gente entender que quando a gente fala movimento reformado ou reforma protestante, a gente está falando de várias teologias diferentes, são bem parecidas, mas alguns pontos podem ser diferentes. A gente vai ver isso um pouco na próxima aula. Então, sobre a vida de João Calvino. Calvino nasceu em 1509 na França, então Calvino é francês, Lutero era alemão, mas Calvino é francês. E a reforma, a maior contribuição de Calvino não vai ser na França, não vai ser em Paris em si, vai ser na Suíça francesa, basicamente ali em Genebra, a famosa cidade de Genebra. Calvino nasce em 1509, 26 anos depois de Lutero. Então isso mostra para nós que Calvino é uma segunda geração depois da Reforma. Então ele vem depois de Lutero. Calvino vem de uma família católica. O pai dele é um administrador financeiro de um sacerdote católico, então ele é educado, criado para seguir a fé católica. Ele vai para a universidade com o intuito do pai, que ele seja um sacerdote católico, estuda ciências humanas, depois faz direito. O pai dele tem uma crise com o sacerdote da Igreja Católica e coloca Calvino para fazer direito. Mas só depois que o pai dele morre, que essa influência paterna sai sobre ele, que ele vai fazer o que ele mais gosta, que é estudar literatura clássica. E é na universidade que Calvino converte sua experiência de conversão, obviamente tem a ver com as verdades da Reforma que já tinham chegado ali na França, que já estavam sendo pregadas. Por a França ser muito católica, aqueles que são adeptos da Reforma são perseguidos. Calvino e o reitor da faculdade dele são perseguidos e ele foge, ele vai para uma propriedade rural de um homem adepto à Reforma e muito amigo, e ele passa 5 meses nessa propriedade e esse homem tem uma biblioteca recheada de livros dos pais da igreja. Então Calvino conhece a patrística, aquilo que a gente estudou, conhece as doutrinas patrísticas, a teologia patrística, e passa meses lendo as escrituras e lendo esses livros, e é aí que vai nascer o Calvino teólogo, durante esses meses. Calvino vai ler bastante a obra de Agostinho, então aquilo que a gente viu na vida de Lutero, a gente vê na vida dele também. Ele não fez a sua teologia e seu trabalho do nada e sozinho. Muita leitura das escrituras e leitura de homens que vieram antes dele. Então, depois desse período, a gente vai ver que Calvino é um grande autodidata, ele estuda muito sozinho, ele vai para a cidade de Basileia e lá ele começa a escrever uma de suas obras mais famosas, que demora anos sendo editada, que é As Institutas da Religião Cristã. Eu tenho aqui, uma versão só para vocês verem o tamanho da obra, que a gente tem ela em 4 volumes, são as famosas Institutas de Calvino. O que foi essa obra? Essa foi a obra que organizou e sistematizou as crenças da Reforma. Então a gente viu que no início a Reforma explodiu, eram afirmações, eram ideias, nova teologia, e em Calvino a gente vê a organização da Reforma. Então Calvino é o teólogo organizador. Então aqui a gente tem diversos assuntos, desde a doutrina do homem, doutrina da salvação, criação, por que Deus existe, oração, que é um dos capítulos mais longos das Institutas, é Calvino falando sobre oração. Então até hoje é uma obra que influencia e que marca principalmente quem é de linha calvinista. Então, assim, não é à toa que Calvino é muito seguido, ouvido, estudado, e ele tem um grande legado na história da teologia,
porque as institutas se tornou uma espécie de teologia sistemática, uma sistematização de vários assuntos que haviam sido abordados, mas de forma muito saltada, mas ele copiou, ele juntou tudo isso. Então, assim, só para mostrar para vocês sobre o que fala as institutas, qual é o assunto das institutas? São muitos assuntos. Então, as institutas teve várias versões, mas fala sobre o conhecimento de Deus, quem Deus é, os atributos de Deus, como se chega ao conhecimento de Deus, lei, 10 mandamentos, justificação, o credo dos apóstolos. Lembra o credo dos apóstolos? Creio em Deus Pai. Fala sobre isso. Fala sobre eleição, predestinação, oração, sacramentos. A gente vai ter sobre batismo e ceia, porque esse era um assunto muito debatido, como que a igreja romana lidava com os sacramentos. Um ponto importante, relação Antigo e Novo Testamento, sobre a liberdade cristã, sobre o poder eclesiástico e o governo civil. É o assunto do 4º volume, tem muito a ver com o período. Então Calvino vai criticar, vai defender e vai explicar qual é a relação correta da igreja com o governo civil da época, como ele faz uma crítica, inclusive, à questão dos votos monásticos. Então é bastante assunto. Além das institutas, a gente tem muito livro de Calvino sobre comentários. Ele fez comentários sobre quase todos os livros da Bíblia. Um dos que ele não fez é Apocalipse. É um assunto que Calvino não se atreveu tanto a falar. Uma coisa interessante sobre as institutas de Calvino é que ela foi escrita inicialmente como uma obra apologética. Calvino escreveu para o rei da França, que estava perseguindo os adeptos da Reforma, e ele tinha esperança que o rei da França, entendendo mais o que era o cristianismo bíblico dos reformadores, atenuasse um pouco mais a perseguição. Continuando sobre a vida de Calvino, ele depois volta para a França para ficar com sua família e então decide se mudar para uma cidade tranquila para se dedicar aos estudos. Então, Calvino é alguém amante da palavra, amante dos estudos, e ele decide ir para o sul da Alemanha. Quando ele vai para lá, ele passa pela cidade de Genebra. A cidade de Genebra tinha passado por uma reforma política, até interessante. Eles tinham expulsado todos os líderes católicos e agora era uma cidade 100% adepta à reforma. Mas eles começaram a fazer a reforma, olha que engraçado, eles queriam fazer a reforma pela lei. Então, instituir leis que todo mundo fosse adepto da reforma. Então, a reforma em Genebra, antes de Calvino, tinha a ver com uma reforma, vamos dizer assim, carnal, ou pela lei. Então, eles queriam impor que todos fossem reformados e tudo mais. E aí, seguindo para o sul da Alemanha, Calvino passa por Genebra, o objetivo dele é passar só uma noite lá e seguir. E aí, um dos líderes da reforma, William Farel, reconhece ele, que Calvino já é relativamente famoso, e pede a ele para ficar em Genebra e ajudar na implantação da reforma naquela cidade. E aí Calvino não aceita a proposta, ele fala que ele precisa estudar, precisa ir para um lugar recluso, e até tem uma cena interessante que é famosa, que o Farel fala para ele que Deus te amaldiçoe e amaldiçoe teus estudos se você me negar essa ajuda. Então é uma espécie de passa a Macedônia e ajuda-nos. E aí Calvino então decide ficar em Genebra para implantar a reforma, não como uma reforma carnal através da lei, mas uma reforma espiritual que vai acontecer mediante a pregação da palavra. Então, Calvino, quando fica em Genebra, ele não fica para ser um político, para ser um líder social, embora a gente vai ver que vai ter muita transformação social em Genebra, mas ele fica para ser um pregador, um pastor. Então, como que Calvino governou Genebra? Através do púlpito. Então, a transformação daquela cidade, que vai ser uma cidade modelo da reforma, se dá pela palavra, pela pregação da palavra. Tem um livro do Steve Lawson, que faz parte de uma coleção, Perfil de Homens Piedosos, sobre a história de João Calvino, e o nome do livro é A Arte Expositiva de João Calvino, que fala sobre a habilidade da pregação. A gente falou sobre isso em várias aulas, como que a autoridade das Escrituras, o estudo da Bíblia, tradução, estudo e leitura da Bíblia levavam à pregação. E por isso que os reformadores eram apaixonados pela pregação. Era a missão de vida deles, pregar. E Calvino fez isso muito bem, um mestre da pregação. E quando a gente fala mestre da pregação, a gente não está falando de oratória, de pessoa que fala bem no púlpito, que tem um carisma de púlpito. Talvez até tivesse um pouco. Mas aqui a ênfase é no jeito de transmitir a mensagem das Escrituras. Então, a arte expositiva de João Calvino tem a ver com a pregação expositiva, que era pregar versículo por versículo e de uma forma que deixasse a Bíblia falar e não o pregador. Assim como tem esse aqui do Steve Lawson, tem também o de Lutero. Ele fala sobre a heróica ousadia de Lutero e tem vários outros da história da igreja. É uma coleção bem bacana. Então, Calvino passa um tempo em Genebra, tentando fazer a reforma através da pregação da palavra como um professor
da escola bíblica, um professor das escrituras e um pastor da Catedral de Saint-Pierre, mas as grandes confusões políticas em Genebra ainda não estavam estabilizadas e várias pessoas adeptas da reforma são expulsos da cidade. Entre eles, Farel e Calvino são expulsos da cidade. Ele passa 3 anos no exílio. Nesse período, ele conhece a esposa dele, casa. Infelizmente, Calvino não deixou filhos, porque 2 dos filhos que eles tiveram morreram, um no ventre, outro ainda criança, e a própria esposa dele morre anos depois. Então, Calvino termina a vida sozinho. Então ele passa 3 anos em Estrasburgo, no exílio, e depois ele consegue voltar para Genebra, as coisas se estabilizam lá, eles voltam, e é bem interessante porque Calvino volta a pregar exatamente no versículo onde ele parou. Então tinha essa honra em relação às escrituras e a pregação expositiva. Tem muita coisa que a gente poderia falar sobre Calvino, sobre o legado, sobre a obra dele, mas eu quero me ater agora a um ponto que eu acho um dos mais interessantes, que é a relação dele com a cidade de Genebra, a famosa cidade de Genebra. Calvino vai para lá, uma cidade que quer ter a reforma atuando em todas as áreas da vida. Ele é um grande pregador. A gente viu que antes de Calvino chegar, eles tiveram a tentativa de fazer de Genebra uma cidade adepta à reforma pela lei, então aquilo teve muitas divisões. Então, quando Calvino chega em Genebra, ele chega numa cidade bagunçada, uma cidade que é adepta da reforma, mas está uma bagunça, está uma confusão. E ele precisa alinhar a cidade, ele alinha isso através da pregação da palavra. Genebra vai se tornar uma cidade refúgio da reforma. Então, muitas pessoas que eram perseguidas, inclusive John Knox, que é conhecido como reformador da Escócia, andou pela Inglaterra e pela Escócia, vai para Genebra. Vários nomes importantes da reforma vão para aquela cidade, ela se torna um refúgio para quem é perseguido. Diz que a cidade dobrou de tamanho, ficou mais de 20 mil habitantes na época de Calvino. Genebra também se tornou um polo de educação. Então, essa questão da palavra também é um ponto interessante, como que a Bíblia não só afeta a nós em termos interiores de salvação, a salvação da alma, santificação, mas afeta inclusive nossa área cognitiva. Então, porque a Bíblia é um livro, né? A palavra de Deus é um livro, normalmente se abrem escolas para estudar a palavra, mas não só a palavra, todas as ciências. Então, Genebra se tornou um polo de educação, uma academia de Genebra que Calvino fundou, foi um polo de educação, mas também um polo de disseminação de teologia e da palavra. Outro ponto que a gente esqueceu de falar importante é a Bíblia de Genebra, a famosa Bíblia de Genebra que a gente tem até hoje, é dessa época aqui, é da cidade de Genebra mesmo, foi uma tradução feita para refugiados ingleses e ela é a primeira Bíblia reformada, vamos dizer assim, com notas de rodapé, que basicamente era o que Calvino falava do púlpito, estava ali no rodapé da Bíblia. Então, aqueles comentáriozinhos de rodapé. Então, a gente tem a tradução para refugiados de fala inglesa e as notas de rodapé de Calvino, que tem até hoje essa Bíblia para nós. E, por fim, a gente vai ver Genebra como um modelo de desenvolvimento social. O que isso tem a ver, né? O que a palavra, doutrina de justificação, as principais ênfases da reforma tem a ver com o desenvolvimento social? É muito interessante e é o ponto de testemunho da cidade de Genebra, é que a reforma não tocou só o interior das pessoas, afetou o mundo exterior. Então, Genebra vai ser modelo de desenvolvimento social na área de assistência social aos necessitados, sem discriminação de nacionalidades. Genebra se tornou um polo internacional, porque haviam refugiados de vários países, ficou uma cidade cosmopolita. Então, assistência social a pessoas de qualquer nacionalidade. Ajuda e cuidado com saúde popular através de programa médico de assistência domiciliar. Esforços do governo na capacitação profissional. ênfase no amparo aos pobres, idosos e desamparados de todos os tipos. Ataque à escravidão e grandes esforços na educação de todos. Genebra é um testemunho de uma cidade que teve a sua cosmovisão afetada e teve as estruturas mudadas por causa das verdades da reforma. E esse talvez seja um dos grandes legados do calvinismo. Até agora eu não falei sobre predestinação. Se você já ouviu a palavra Calvino e calvinismo, talvez você tenha ouvido também a palavra predestinação, né? Todo mundo conhece como uma vez salvo, salvo para sempre. Então muita gente é contra, tem medo ou discorda, e isso é totalmente comum, do calvinismo porque reduz ele apenas à predestinação. Mas quando a gente usa a palavra calvinismo, a gente não está falando apenas da doutrina da salvação ou soteriologia, né? Se a gente for chamar assim. Academicamente, soteriologia, doutrina da salvação. Então, calvinismo não tem a ver apenas com predestinação. Só para você entender, as institutas não começam com predestinação.
predestinação não foi uma doutrina que Calvino falou mais, ou foi o principal, ou que ele começou seus escritos. Hoje ele é conhecido só por isso. E é uma desonestidade com Calvino. Predestinação vai aparecer nas institutas bem depois, quando o assunto vai ser. A pergunta é, por que quando a gente prega, uns convertem e outros não? Por que isso acontece? Aí Calvino vai trazer a doutrina da predestinação. Então, esse é um ponto muito famoso de Calvino, mas eu não quero falar sobre ele porque tem muita coisa boa de Calvino para a gente falar. E uma das coisas que eu quero mencionar, além de soteriologia, da doutrina da salvação ou predestinação, é a questão da cosmovisão. O calvinismo, hoje, é pouco conhecido por isso, mas ele tem muito legado a respeito de cosmovisão, ou seja, de como que o cristianismo bíblico, as verdades do evangelho, podem afetar a nossa forma de ver o mundo. Então isso aconteceu através também da teologia de Calvino. E é um ponto interessantíssimo. Para Calvino, tudo deveria de ser para a glória de Deus. John Piper, no livro O Legado da Alegria Soberana, que a gente falou, ele aponta muito isso, a paixão de Calvino pela glória de Deus. Essa é uma ênfase da reforma. Existiam dois movimentos acontecendo ao mesmo tempo. A gente tem a reforma protestante e a gente tem o renascimento, a renascença. Eram dois movimentos que aconteceram ao mesmo tempo. Os dois começam com R e os dois fizeram uma volta. A reforma voltou para as escrituras, né? Os reformadores voltavam às escrituras. Vamos ler o que as escrituras falam mesmo. E voltaram também para a patrística, né? O que a teologia patrística falava a respeito de tais assuntos. O renascimento também fez uma volta. Pintores, filósofos renascentistas voltaram, mas voltaram para aquele período grego, lá para os filósofos Aristóteles, Platão, Sócrates. E a diferença dos dois é que o movimento renascentista foi muito focado no homem, em como o homem é bom, como que o homem é belo, como que o homem faz grandes coisas, toda a glória ao homem. Na reforma foi diferente. A gente tem a volta para Agostinho, por exemplo, a teologia agostiniana, ou até mesmo paulina, que diz que o homem é mau, o homem é pecador e carece da glória de Deus. O homem não é salvo por ele mesmo e nem por algo que ele possa fazer. Ele é salvo unicamente pela graça. Logo, toda a glória a Deus. Enquanto que os filósofos renascentistas estavam abismados, embasbacados e iludidos com a glória do homem, os reformadores estavam embasbacados e impressionados com a glória de Deus. Então, o homem é mau, embora ele seja a imagem de Deus, a gente não está descartando a dignidade humana de ser criação de Deus, mas eles viam beleza na glória de Deus. Então, Calvino e John Piper falam isso, é um exemplo de alguém que é apaixonado pela glória de Deus. Ele vê glória de Deus em tudo. Tem uma história que em 1538, um sacerdote católico da Itália escreveu uma carta para os líderes reformados em Genebra, tentando recuperar Genebra. Genebra tinha se tornado uma cidade adepta à reforma e os católicos tentavam recuperar ela. E aí escreveram, falando bastante coisa, tentando trazer de volta. E tem uma resposta de Calvino que é muito famosa. Calvino fala o seguinte para o cardeal: eles nem debatem teologia, eles nem debatem as crenças divergentes e tudo mais. Calvino só fala o seguinte: o que você está falando e as suas doutrinas não glorificam a Deus, glorificam o homem. Essa era a maior preocupação de Calvino, que a pregação glorificasse a Deus, que o ensino das Escrituras glorificassem a Deus e que por meio de tudo Deus seja glorificado. Por isso que um dos grandes solas da reforma, o último deles, né? Solas somos somente glória a Deus, só lhe deu glória. Talvez esse seja o maior legado de Calvino que Calvino tenha deixado na história. Uma forma de ver a vida, de ver as Escrituras, de ver a vida cristã que sempre glorifique a Deus. Então, esse conhecimento de Deus, a majestade de Deus, quem Deus é, através da revelação das Escrituras, é um grande legado para nós até hoje. Calvino morre em 1564, com 54 anos. Ele morre relativamente cedo, depois de muito trabalho em Genebra. Então, apesar de ter um pouco tempo de vida, Calvino deixa um legado muito grande. E esclarecendo alguns pontos, apesar da morte de Calvino, a teologia calvinista permanece. Então, igual a gente falou, a gente entende por que Calvino é tão importante e tão seguido na história. Porque ele deixou um legado muito grande teológico. Ele deixou muitas obras escritas, deixou muita sistematização e realmente ele era genial em vários pontos. O que a gente conhece hoje como os 5 pontos do calvinismo não foi algo que Calvino desenhou, isso vai ser muito tempo depois. É até importante a gente fazer essa breve comparação. O luteranismo ele ficou muito forte ali na região da Alemanha,
Mas o calvinismo foi muito além em termos geográficos. O calvinismo se espalhou não só ali na Suíça francesa, ali em Genebra, mas em toda a Europa e hoje a gente tem em todo o mundo. O luteranismo também, mas o calvinismo foi um pouco mais longe. Mas os 5 pontos do calvinismo, que a gente conhece hoje como a TULIP, se você nunca ouviu falar, é um acróstico, né? Dos 5 pontos centrais do calvinismo. Ele vai surgir muito tempo depois, no Sínodo de Dort, em 1618. Então aqui a gente está em 1564 com a morte de Calvino, lá a gente vai estar em 1618. Surge quando os remonstrantes, que eram pessoas que discordavam dos principais pontos do calvinismo a respeito de salvação, então é bem limitado. Então a gente tem Armínio, que é um homem, um teólogo, que vai ser contra, inclusive, a questão da predestinação, e aí surge o arminianismo. E no Sínodo de Dort, os calvinistas, pós-Calvino, discípulos de Calvino, continuam reafirmando as doutrinas, e aí surge a TULIP, ou TULIP, que são os 5 pontos do calvinismo. Até a próxima aula.